Vamos lá, pessoal, voltamos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre processos, e especificamente a caixa de processos. Pessoal, essa parte aqui é muito grande e a gente vai dividir ela em algumas aulas. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a parte de entrada de processos e a parte de saída de processos dentro da caixa de processos, tá? Lembrando que nós estamos no ambiente de treinamento. Se você quiser praticar antes de ir para o ambiente de produção, lembre-se e preste atenção de usar o ambiente de treinamento, que tem a moldura amarela ao redor do navegador, como também tem a logomarca embaixo do lado esquerdo com o nome treinamento, beleza? Vamos lá. Então, na caixa de processo, toda vez que você receber um processo, o número aqui, ó, aumenta. E toda vez que você despachar um processo para alguém ou encerrar um processo, o número diminui. Beleza? Isso é a parte importante das informações que você vê na tela inicial sobre processos. Mas uma grande pergunta que as pessoas fazem é qual é a diferença de processos para encaminhamento. Por que as pessoas perguntam muito isso? A diferença entre processos e encaminhamento. Porque ambos têm números de registro, tá? Um tem um número de protocolo, o outro tem um número de registro. E ambos conseguem ser pesquisados no eDocs, conseguem ser rastreados, mas qual é a grande diferença de um para o outro? Bem, processo, pessoal, a grande diferença mesmo é porque processo, ele tem posse, beleza? Portanto, só quem tiver a posse do processo é que consegue mexer nele. O que isso significa? Significa que se eu enviar um processo para alguém, eu não consigo mais entranhar documentos nele. Eu não consigo mais despachar para uma outra pessoa. Portanto, processo, eu não consigo mandar o mesmo processo para dois lugares distintos. Beleza? Encaminhamento, a gente já consegue fazer isso. Eu consigo mandar um encaminhamento para dois lugares distintos. Eu consigo também enviar um encaminhamento hoje e amanhã pegar o mesmo encaminhamento e enviar para outra pessoa. Ou então fazer uma complementação. Processo não. Para eu fazer qualquer coisa no processo, eu tenho que ter a posse do processo. Pessoal, e por que a gente decidiu seguir essa linha de raciocínio? Para poder facilitar para o servidor e entender de forma que ele consiga fazer uma analogia de processo físico com o processo no mundo digital. Beleza? Então, da mesma forma que num processo físico, só quem tem posse do processo consegue mexer nele, no mundo digital também. Só quem tem a posse do processo é que vai conseguir mexer nesse processo. Beleza? Você consegue acessar o processo, ler ele, mas fazer algo nele só quem tem posse. Beleza, pessoal? Vamos limpar aqui a tela e vamos entrar na caixa de processos. Entrando na caixa de processos, essa é a tela da caixa de processos, tá, pessoal? Hoje a gente vai falar só sobre a caixa de entrada e a caixa de saída. Da mesma forma que na parte de encaminhamentos e na parte de documentos, as caixas de entrada e as caixas de saída, elas têm os papéis do servidor em processo também. Davi, eu tenho mais de um papel e não está aparecendo aqui, porque ele só vai aparecer se você tiver algum processo na sua caixa. Como eu tenho acesso à caixa da GPP no ambiente de treinamento e como a GPP tem dois processos, então eu consigo visualizar a caixa da GPP na minha tela de processos. Eu, por exemplo, tenho um papel de especialista em políticas públicas. Por que ele não está aparecendo aqui? Porque não foi despachado nenhum processo especificamente para esse papel. Beleza, pessoal? No meio da tela, pessoal, nós temos aí os processos, ok? Que estão dentro dessa caixa. Então, tem aqui, ó. Se essa caixa tivesse mais processos, eles também estariam aqui embaixo nessa lista. Lembrando que o processo que está em amarelo é o que aparece do lado direito da tela, tá bom? Se eu clicar aqui, ele vai aparecer do lado direito o outro processo. Lembrando também, pessoal, que um processo ele é um conjunto de documentos que estão sequenciados.
E esses documentos a gente chama de peças do processo. Na parte superior da tela, eu consigo mexer nessas peças. Então, especificamente, esse processo de teletrabalho, eu posso clicar aqui, deixa eu limpar aqui a tela para clicar, posso clicar aqui e acessar todas as peças desse processo. Só que esse processo, pessoal, só tem 2 peças, a primeira e a segunda. Se ele tivesse mais peças, eu poderia acessar eles aqui dentro também. Vou clicar aqui e vou trocar a peça. Pronto. Se eu clicar no outro processo, eu consigo também acessar todas as peças do outro processo. Uma coisa legal também dentro da caixa de processo é que você consegue fazer pesquisas específicas dentro de uma caixa, como também você consegue gerenciar as suas pastas. Pessoal, essa parte de gerenciar pastas, a gente vai ter uma aula específica sobre ela, tá bom? Por enquanto, a gente só consegue gerenciar pastas para a caixa de processos, mas futuramente a gente vai ter essa funcionalidade também para a caixa de documentos. Na parte de filtros, a gente pode clicar aqui e ampliar para encontrar mais filtros especificamente dentro dessa caixa. Tá bom, pessoal? Se eu clicasse em outra caixa, se eu, por exemplo, tivesse aqui uma outra caixa e clicasse nela, eu estaria fazendo um filtro dentro dessa caixa daqui. Então, digamos que eu fosse um servidor do GRH, da Gerência de Recursos Humanos, e na Gerência de Recursos Humanos tivesse 200 processos, e eu quisesse fazer uma pesquisa específica. Portanto, eu teria que clicar na caixa de GRH e depois fazer a pesquisa de acordo com o meu interesse. Você consegue fazer pesquisa por local de atuação, local atual, quando foi autuado, por onde ele foi tramitado, por quem ele foi tramitado. Enfim, tem várias formas de você filtrar todos os processos que existem dentro de uma única caixa. Pessoal, uma outra coisa importante sobre o processo, que é diferente de documento, que eu acho que eu não falei ainda, é que processo ele começa com o ano onde ele foi criado, tá? Então, por exemplo, 2021, e depois ele tem vários caracteres. Especificamente, são 5 caracteres, tá? Isso para processo. Já documento é um pouco diferente. Os documentos e encaminhamentos, eles têm 6, beleza? Então, ele tem 6 caracteres aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E os documentos têm 6. Então, por exemplo, vai ser o ano, tracinho e depois mais 6 caracteres, beleza? Ou seja, tem um caractere a mais e não tem vogais, tá bom? Então, só tem números e consoantes. Vamos limpar aqui a tela e vamos para a caixa de saída. Tá? A caixa de saída é para onde vai todos os processos que são encaminhados de uma de nossas caixas. Então, se eu clicar em caixa de saída, eu consigo ver todos os processos que eu já tramitei. Nesse caso específico, eu tenho aqui a caixa que eu vou selecionar. Eu posso clicar aqui e ver todas as minhas caixas, ou então eu posso escolher diretamente dentro da lista. Nesse caso específico, até o presente momento, no ambiente de treinamento, tá certo, pessoal? Eu só tramitei um único processo, que foi esse aqui, ó. Então, eu despachei esse processo para quem? Para o Márcio. E o Márcio recebeu esse processo na caixa de entrada dele. Como eu mandei o processo para o Márcio, o que é que isso significa? Significa que esse processo específico eu não consigo mais mexer nele, porque eu não tenho mais a posse do processo. E quem tem a posse do processo, Davi? O Márcio. Então, o Márcio ele consegue instruir o processo, porque ele tem a posse do processo. Agora, existem algumas condições que a gente consegue reverter isso. Por exemplo, eu posso avocar o processo de volta desde que o Márcio não tenha feito nada ainda. Mas isso vai ser para uma outra aula. Tá bom, pessoal? Enfim, essa foi a caixa de processos. Nós falamos principalmente sobre a entrada de processos e a saída de processos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.